As chicotadas na quaresma. Oi Mari, antes de tudo quero dizer que gosto muito do canal. Te conheci há pouco tempo e já amei. Já maratonei quase todos os vídeos e hoje eu resolvi escrever este relato para você. Já peço desculpa pelos erros, pois eu não sou tão boa em escrita. Muito obrigada, tá? Essa é uma história bem antiga da minha família e que eu ouvi do meu tio que vivenciou tudo isso e a minha avó também contava. Segundo meu tio, isso aconteceu há muitos anos no interior de Minas e naquela época a quaresma era muito levado a sério e estavam na época dela. Na família dele eram 6 irmãos, 3 mulheres e 3 homens. E tinha um tio, o tio João, que é o protagonista aqui dessa história. Ele era o mais levado de todos. Ele não gostava de obedecer, não respeitava ninguém, não gostava de conselho de ninguém. Sempre fazia o contrário do que diziam. E quem é do interior sabe, antigamente na quaresma o povo evitava muita coisa. Não comer carne em certos dias, não fazer festa, evitar brigar, xingar, não sair à noite sem necessidade. O pessoal dizia que era um tempo de quase resguardo, né? Afinal, 40 dias, tempo de oração e que coisas estranhas podiam acontecer, pois portais estavam abertos. Mas o meu tio João não ligava para nada disso. Quando ele tinha entre seus 17 para 18 anos, era uma sexta-feira de quaresma, a quaresma tinha acabado de começar, fazia pouco tempo, e ele cismou que queria ir para o bar jogar sinuca com os amigos. A mãe dele, minha avó, pediu para que ele não fosse. Falou com ele que não era época de farra, que era época de respeito, que quaresma não era brincadeira. Ele riu, disse que não tinha medo dessas histórias, montou no cavalo e foi mesmo assim. Chegando lá, ele jogou sinuca, bebeu, conversou com os amigos e nada demais aconteceu. O problema foi na volta para casa. Quando ele estava saindo, um amigo ainda brincou: vai com cuidado, hein? Cuidado também para não ver coisa feia no caminho, hein? Coisa feia, segundo ele, era o jeito que o povo falava de espíritos, assombrações e essas coisas ligadas à quaresma. Falavam de procissão das almas, lobisomem, mula sem cabeça, que era muito comum na região. O tio João respondeu rindo: se aparecer eu meto chicote. Ele sempre andava com um chicote preso na cintura. Ele montou no cavalo e foi embora. No meio do caminho, o cavalo simplesmente empacou. Não andava nem para frente nem para trás. Meu tio fez de tudo, tentou puxar, tentou forçar, mas nada, era como se o cavalo estivesse paralisado. E aí o meu tio também percebeu uma coisa bem estranha, um silêncio total. Quem mora no interior sabe que isso não é normal. Sempre tem barulho de grilos, sapos, cigarras, cachorros latindo, mas estava tão silencioso que ele disse que sentiu um calafrio subindo pelo corpo inteiro. Irritado, ele desceu ali do cavalo, tentou puxar pelo cabresto, mas o cavalo não se movia. Ele, cansado, pensou: vou soltar o cavalo, pois ele sabe o caminho de casa, e quando quiser andar, vai direto para casa. Quando ele soltou o cabresto, ele ouviu um estalo, um barulho forte de uma chicotada. O cavalo disparou na mesma hora. Ele olhou para os lados, achando que seria algum amigo dele escondido, querendo fazer medo nele, mas não tinha ninguém. Aí começou. Ele ouvia grunhidos, barulhos estranhos vindo do escuro. Era como se algo estivesse gemendo. E de repente, ele começou a levar várias chicotadas, uma atrás da outra. Ele tentou pegar o chicote na cintura para revidar, mas o chicote não estava lá. Quando ele olhou, ele viu o próprio chicote no ar, como se algo ou alguém invisível estivesse usando o chicote. Ele apanhou tanto que caiu de joelhos na estrada. Eu até brinco com ele que ele apanhou do próprio chicote. Desesperado, ele começou a pedir perdão a Deus, pediu socorro, disse que não faria mais aquilo. E foi nessa hora que tudo parou.
O chicote caiu no chão e o barulho normal da noite voltou. Ele não quis nem pegar o chicote, deixou ele no chão mesmo e saiu correndo para casa. Chegou todo marcado. A mãe dele já estava na porta. O cavalo tinha chegado sozinho antes e ela ficou preocupada. Quando ele contou a ela o que aconteceu, ela disse: "Eu te avisei, Quaresma não é brincadeira, é tempo de respeito." Segundo a minha avó, depois disso ele mudou muito. Ficou mais quieto, mais obediente, nunca mais fez brincadeira com essas coisas. E até hoje, na nossa família, quando chega a Quaresma, eles lembram dessa história e evitam abusar. Minha avó dizia que o que bateu nele foi o espírito da Quaresma. Espírito da Quaresma? E uma coisa que eu esqueci de falar, o meu avô achou o chicote dele no outro dia, no mesmo lugar que ele tinha deixado. E uma coisa estranha era que no lugar que a gente segura o chicote estava com marcas de queimado. Pena que esse chicote não existe mais, pois senão eu iria lhe enviar uma foto. Maria, este foi o relato do meu tio e eu acredito nele, pois ele mesmo me contou e a minha avó confirmou. Muito obrigada, espero que escolha este relato para ler um dia, eu ficarei muito feliz. Beijos e sucesso. Eu que te agradeço por enviar, um beijo aí pra você, muito obrigada. E olha, eu achei engraçado aqui a questão dele falar que ia meter o chicote, né, se aparecesse alguma coisa. E ele que apanhou. E cavalo, gente, tem até uma história que aconteceu com meu pai, que eu acho que eu gravei numa coletânea da minha família. E eu acho que estava vindo meu pai e meu tio de algum lugar. E eles chegaram num local onde tinha uma porteira, que era muito comum no interior, né? Tinha porteiras que dividiam propriedades, mesmo sendo estrada, tinha. E aí nesse local tinha algumas moitas de bambu. E o local também já não era bem visto ali, por ser chamado de local assombrado, essas coisas. E aí diz que os cavalos empacaram, não ia também nem para frente nem para trás, e ele e o meu tio começou ali a tentar forçar os cavalos irem, e nada. Até que do nada o cavalo do meu pai, ele deu deu um estalo ali no cavalo e ele disparou. E a porteira ainda estava fechada. O cavalo pulou por cima da porteira e o do meu tio também começou a correr atrás. E os dois não conseguiam controlar ali os cavalos. Eles foram parar de correr quando já estava assim dentro do terreiro da casa que meu pai morava. E até hoje assim, ninguém sabe o que aconteceu, se os cavalos viram alguma coisa. Pois o meu pai e o meu tio não viram nada, mas assim, o local não era um local assim muito santo, né? Era um local que já tinha ali pessoas que falavam que era um local onde as pessoas diziam que apareciam coisas relacionadas à assombração. Quando eu lembro deste relato, eu penso no saci, né? Já que tinha muitas de bambu, essas coisas assim, né? Mas vai saber, e os animais sentem, né? E aqui a questão do cavalo ficar paralisado, deve que ele viu, o seu tio não viu, mas o cavalo viu. E aí, esse ser, ele já deve que estava ali na espreita, pois na Quaresma tem diversos relatos, gente. Pode ser um local que onde já tinha um histórico, talvez acontecia coisas ali no local. Sim, pode ser, mas na época da Quaresma só fica mais forte, né? E outra questão que eu achei estranho aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, é que a sua avó falou que é o espírito da Quaresma. Eu não sabia. Não, apesar que eu já ouvi falar de espírito da Quaresma, mas eu nunca tinha ouvido nenhum relato relacionado a isso, ligado a isso, de espírito da Quaresma, que ele apanhou do espírito da Quaresma. Eu até pensei que ele teria apanhado ali de alguma assombração mesmo, algum espírito. Quando ele falou o negócio de grunhido, eu imaginei que um lobisomem ia aparecer ali. Mas vai saber, né, gente? Achei muito interessante. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E aí, gostou deste relato? Então deixa seu like. Hypa também, se tiver a função de hypar. E comenta muito aí o que vocês acharam de cada relato. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal de cortes. E ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal.
temos vídeos aqui todos os dias, vídeos de cortes do canal Fadinha do Sobrenatural, que é o canal oficial, onde tem relatos novos todos os dias. Se você quiser se inscrever lá, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Se inscreva lá também e se inscreva aqui também e deixa seu like. E se quiser me enviar um relato seu, o e-mail também tá aqui na descrição. É sobrenaturaltube18@gmail.com. Me envia lá que eu conto no canal oficial e depois eu trago aqui. No mais é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês e um beijo pra vocês.